Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Uma imensa satisfação, mais uma vez, participar aqui do programa Panorama 95, levando essa mensagem de saúde no envelhecimento. E o nosso tema de hoje é sonolência excessiva nos idosos. É preocupante até que ponto o sono, né, essa sonolência excessiva, ela pode trazer risco à saúde dos idosos? É bem comum na terceira idade as pessoas acharem que é normal o idoso dormir mais durante o dia, ou é bom que ele durma durante o dia, muitos porque querem que ele não dê trabalho, outros porque acham que isso é saudável. E à medida que a gente vai envelhecendo, na verdade a gente vai tendo menos atividades ocupacionais, e isso leva, tendo mais doenças, isso leva ao indivíduo idoso a ter menos estímulos, e isso tende a fazer com que eles naturalmente tenham mais sono. A falta de ocupação, a falta de estímulo, a falta de motivação, eles tendem a ter mais sono. Mas isso até certo ponto pode ser natural. Se fosse uma consequência normal do envelhecimento, dormir muito durante o dia, todos os idosos dormiam muito durante o dia. Isso é presente apenas em uma parte da população idosa. Então, além dessa questão ambiental e do próprio envelhecimento, existem doenças que estão relacionadas ao sono demais. Na maioria delas são doenças que atrapalham o sono à noite, né? Quem não dorme bem, naturalmente tem muito sono no outro dia. Então, doenças que estão associadas ao sono noturno, como a própria insônia, como transtornos de movimentos periódicos dos pés, aquela pessoa que para dormir, aliás, quando dorme fica mexendo muito os pés, aquela que para dormir tem que mexer bastante os pés, que é a síndrome das pernas inquietas, é um outro transtorno, está muito relacionado com doença venosa nos membros inferiores, circulação no caso. Então, doenças nessa questão dos pés, a própria apneia do sono, aquelas pessoas que roncam e que têm despertares várias vezes à noite por causa que há um fechamento na passagem do ar e a pessoa tende a acordar. Então, a apneia do sono deixa o indivíduo muito sonolento no outro dia. E aquele transtorno que é muito comum também, né? Transtorno de avanço de fase no indivíduo idoso, aquele que dorme cedo, de 6 horas, e acorda cedo, né? Isso é um transtorno de avanço de fase. Ele teria que arrastar mais o sono dele. Então, no outro dia ele tem muito sono, porque ele acorda muito cedo, dorme cedo, acorda cedo, tem muito sono. E tem aqueles sonos excessivos durante o dia que são de origem central. No caso a narcolepsia, aquelas pessoas que dormem várias horas durante o dia, associado ou não àqueles ataques que elas têm de simplesmente desfalecer e pegar no sono, com cataplexia. Isso é mais raro um pouco no idoso, mas pode acontecer. Então, um dos motivos, dos sinais que a gente observa no indivíduo que tem transtorno de sono, distúrbios do sono, seja ele nas pernas, seja ele por apneia, por insônia, seja ele por qualquer que seja a etiologia, a gente tem que pensar que esse sono excessivo é disso. Também existem, Marcos Dantas, doenças que estão doenças relacionadas ao próprio ritmo circadiano, que é o ritmo ciclo sono-vigília. A pessoa está acordada de dia e dormindo à noite, mas tem doenças clínicas que estão relacionadas à sonolência excessiva. Doenças como hipotireoidismo, doenças na tireoide, distúrbios hidroeletrolíticos, como por exemplo o nível de sódio sérico abaixo do normal, a hiponatremia, ela pode dar muito sono durante o dia, pressão baixa, dá muita sonolência durante o dia, medicamentos que causam sono, às vezes a pessoa tem que tomar um anticonvulsivante que dá muito sono e ele tem que ser tomado durante o dia. Então, medicamentos que causam sonolência pode dar uma sonolência excessiva. A própria demência de Alzheimer, ela tem um curso
ela tem um dos sintomas comportamentais é a apatia, é a sonolência durante o dia, ou a inversão do sono, passa a noite acordado e dormindo durante o dia. Então, doenças clínicas também estão relacionadas à sonolência excessiva. Agora que a maioria delas são assim, facilmente diagnosticadas e tratadas, e a maioria delas são confundidas como normal de envelhecer. As pessoas têm muito esse estigma de que tudo de doença, de tudo de ruim que o idoso possa. Os próprios idosos têm muito isso, é do envelhecimento. E na verdade não é. Então, o sono nem muito sono, nem pouco sono, né? Existe um parâmetro, por exemplo, quantas horas por dia um idoso ele tem que dormir? O que é que chega a ser normal com relação a essa questão do sono no idoso? Cada pessoa tem uma quantidade de horas para dormir. A gente faz uma média, o adulto, o indivíduo mais jovem, 7 a 8 horas, o indivíduo mais idoso de 6 a 7 horas, mas a bem da verdade é que é aquela quantidade de horas que você acorde descansado, que você acorde no outro dia sem sono. Então é bem individual. Tem gente que precisa dormir mais, tem gente que precisa dormir menos. A gente sabe que a importância do sono na vida é bem complexa. A gente produz hormônios, a gente pode ter doenças relacionadas à má qualidade do sono, a própria hipertensão, doenças cardíacas, aumenta o número de morte súbita por quem tem insônia crônica. A demência de Alzheimer, um dos fatores protetores, se você quer prevenir Alzheimer, você tem que dormir bem. Então a gente, numa sociedade hoje em dia hiperconectada, com acesso a informação muito rápido, as pessoas têm, e com várias fontes de estímulo auditivo, visual, eles tendem a ter mais distúrbios do sono em virtude de questões ambientais, mas uma média de número de horas eu diria que é bem individual. Isso a pessoa tem que se conhecer. Seria 7, 8 no indivíduo mais jovem, 6 a 7 no indivíduo idoso. O idoso ele tem um sono mais maneiro, né? Ele aprofunda menos, ele tem mais despertares noturnos, né? E ele demora um pouquinho mais a pegar no sono, e ele tem o sono dele é um pouquinho mais curto. Então ele tem a arquitetura do sono dele é um pouco diferente do adulto jovem, mas isso é bem individual e cada pessoa tem que se conhecer. Durante o dia a gente tem aquele hábito da siesta, né, de dormir depois do almoço, que é um termo até italiano. Siesta, né, termo italiano, que aqui a gente, na verdade, a gente hibernas, né, a gente tem os idosos, não... É importante aquele sono? Desde que, assim, na verdade, quem tem o hábito e tem aquela necessidade de descansar durante o dia, inclusive é uma das formas da gente minimizar essa sonolência excessiva, é dizendo ao paciente, olha, você vai dormir um pouquinho aqui na hora do almoço, e tem uns que tem muito sono no final da tarde, um pouquinho no final da tarde. Agora um pouquinho é de 15 minutos a meia hora. Esse é o cochilo que ele tem que dar, não é? De 11 da manhã, quando almoça, e acordar só de 4 da tarde já para esperar a janta, não. É um cochilo. Isso é complicado às vezes, porque abruptamente a gente também não pode modificar um hábito, não é de uma hora para outra, você tem que ir diminuindo a quantidade de horas que dorme ao longo das semanas, ao longo dos dias, e tirando ali 10, 15, 20 minutos todo dia ou toda semana. E assim, por outro lado, há aquela sobrecarga do cuidador, que tem que aquele tempo que ele está dormindo é o tempo que ele está fazendo. Ele não é só cuidador, ele também tem outras funções dentro de casa, é o horário que ele faz alguma coisa quando o idoso está dormindo. Então isso é prejudicial para o próprio paciente, para a saúde dele, para a integridade mental dele, para a saúde física. Dormir demais durante o dia, ele se movimenta menos, perde massa muscular, entra naquela espiral que a gente já falou por diversas vezes aqui. Ele começa a gastar menos energia, começa a perder músculo, osso, começa a perder apetite, começa a perder independência na marcha, e aí vai ficando cada vez mais dependente. Isso o cuidador a princípio não consegue enxergar a longo prazo, ele simplesmente não.
ele vai dormir aqui depois do almoço, eu vou deixar ele mais quieto durante o dia e vou tentar fazer outras atividades. Isso não é bom a longo prazo, porque ele vai dar mais trabalho a longo prazo, ele vai necessitar de mais força para levantar, vai necessitar da pessoa ter que medicar mais para poder ele achar que isso é doença e na verdade não é um hábito ruim. Então esses cochilos durante o dia também são importantes, mas desde que sejam curtos, em pequenos espaços. Então o sono excessivo durante o dia é uma coisa que atrapalha muito o idoso, principalmente o idoso frágil e o idoso com demência. Dorme durante o dia, de noite não acorda, o cuidador já está estressado, ele quer que a gente medique para ele dormir de noite e fica dormindo 24 horas, isso não é bom, isso é péssimo, isso é uma má prática médica, a gente ter que medicalizar doenças inexistentes. Isso, às vezes não, a gente sempre detecta que tem alguma coisa, ou ele está com avanço de fase, ou ele está com inversão do ciclo do ritmo circadiano em virtude de medicamentos, de diversas outras comorbidades. Então é individualizado e esses períodos durante o dia às vezes são necessários, mas em curtos espaços. Muito bem, Luiz. Agora, como tratar, no caso, esse sono excessivo? A depender da causa, Marcos. Tem que, na anamnese, na entrevista, a gente tem que envolver quem cuida. Às vezes tem mais de um cuidador. Às vezes tem um cuidador de dia, tem um cuidador de noite. O cuidador de dia quer que ele durma para ele poder fazer alguma coisa. O da noite também quer que ele durma. Então tem que ver os cuidadores, tem que ver, sentar com a família. Se o idoso for independente, tem que ver assim, as necessidades dele, os desejos, as vontades. Então, identificar onde é que está o problema. Será que ele está dormindo cedo demais? Será que está tomando remédio para dormir durante o dia? Será que tem alguma doença associada? Será que é a condição dele em geral? Juntar cuidador, família, paciente e fazer ali uma avaliação. Detectado o problema, na maioria das vezes o tratamento são intervenções não medicamentosas. Você ajustar a rotina dele. Desde rotina para ele não dormir durante o dia, isso às vezes não é tão fácil, porque só tem um cuidador, não tem quem ajude ele a ficar andando, conversando, jogando, assim, entretendo o idoso para que ele não durma. Se a pessoa não tem nenhuma atividade durante o dia, é natural ela dormir, não tem nenhuma estimulação, não tem nenhum estímulo, então isso requer toda uma entrevista cuidadosa e detectar problemas. Avaliar se tem alguma doença e tratar a doença. Se é um sódio baixo, a gente tende a tratar esse sódio. Se a demência que está avançando, a gente ajustar os medicamentos. Então, tratar a causa base. Agora, aquelas hipersonias de origem central, como eu falei, a narcolepsia, aquela pessoa que não tem nada disso e simplesmente ela pega no sono e tem que dormir várias horas, não tem quem acorde. Aí tem alguns medicamentos, são psicoestimulantes, que a gente utiliza para que ela fique acordada durante o dia. Mas isso é a exceção. A regra é tratar o transtorno do sono da noite, ou a doença que esteja ali, ou a situação familiar que esteja alterada, para que o idoso possa ficar acordado. Idoso saudável é aquele acordado de dia que dorme de noite, aquele que funciona. Uma das características da geriatria é a gente preservar a funcionalidade. Muitas vezes a gente não recupera uma doença, mas a gente preserva aquele estado ali. A demência é um caso desse. Ele esqueceu até aqui, mas daqui para frente ele não vai esquecer mais. Não, às vezes a gente encaminha para fisioterapia, a família, doutor, mas ele não volta mais a andar. Não, o objetivo não é voltar a andar, ele preservar esse estado que ele está, preservar o mínimo que ele ainda tem, né? Então isso às vezes é pouco compreensível, então da gente preservar pelo menos o que ainda tem. Tem muitas perguntas aqui chegando, vamos aqui já trazer algumas delas, ouvindo. Bom dia, Marcos. Marcos, faça uma pergunta ao doutor Belísio, se é normal ou se a gente precisa procurar algum médico para ver isso. Eu estou com 53 anos, completei agora em outubro, e essa semana aconteceu uma coisa estranha. Eu estava dormindo
e eu queria acordar. Eu via tudo que estava acontecendo, assim, no quarto, mas eu não conseguia me mover, me acordar. Que eu fui pesquisar e vi que isso era paralisia do sono, alguma coisa assim. Pergunta a ele se isso é... Acredito que não seja normal, que nunca aconteceu comigo. Mas se eu procuro qual é o especialista que eu procuro e por que isso acontece. Um abraço ao nosso ouvinte, doutor Belício. Temos duas situações. Primeira pergunta e outra questão de recorrer à internet, né? Mas a gente tem que lidar com essa questão da internet, Marcos, de forma positiva, né? Aquela questão do copo com a metade de água. Uns enxergam que o copo está faltando metade para secar e outros enxergam que está faltando metade para encher. Então, a forma com que você observa, eu acho positiva essa questão de as pessoas já terem uma ideia do que mais ou menos elas estão sofrendo. No caso de Ivanice aí, eu acho não. A gente, quando vai aprofundando o sono, a gente tem algumas fases, né? A N1, N2, até chegar à fase profunda do sono. Essa fase profunda do sono, a gente chama de sono REM, é uma fase que a gente perde toda a questão motora. A gente fica sem conseguir, a gente tem um relaxamento total. O movimento dos olhos ficam... a gente chama REM, rápido o movimento dos olhos, isso aqui em inglês. Então a gente tem uma atonia, perde toda a questão de força muscular. Às vezes o paciente entra, ele fica entrando, aprofundando o sono e superficializando o sono, sem dar tempo de recuperar. Então ele fica com a consciência, mas fica com estado de atonia. Ele está vendo tudo que está acontecendo, mas como se ele tivesse sem força. Se ele está consciente, observando tudo, mas fica sem força. Então não é uma doença, Ivanice, isso é uma alteração causada geralmente por estresse, né? Por ansiedade, até mesmo insônia à noite pode causar isso. Tem gente que nessa siesta da tarde sofre muito com isso, tem medo de querer dormir durante a tarde, porque faz esses acontecimentos de aprofundar o sono, ficar em atonia, relaxamento total, só que consciente. Então seria importante observar se tem algum estresse, procurar um médico generalista mesmo, para que ele possa fazer uma avaliação melhor. Mas é um sono bem ruim. As pessoas têm uma sensação péssima de que estão acordadas, mas não conseguem se mexer, não conseguem tomar nenhuma atitude. Isso é uma fase do sono que ela está entrando sem a devida, sem passar por todas as fases. É como se construiu a casa começando do telhado e não do alicerce. Doutor Belício, gostaria de saber se o idoso com Alzheimer, mesmo em tratamento com cloridrato de memantina, sertralina, né, ainda sente tontura. Queria saber se é assim mesmo, e aí? Não é assim não. Tontura é doença. Esses dois medicamentos, eles não causam comumente tontura. Memantina é um medicamento que a gente utiliza em fases moderadas, avançadas da demência de Alzheimer, geralmente para controlar comportamento, e a sertralina é um antidepressivo que tem funções também na demência de Alzheimer para alguns sintomas comportamentais. Eles não causam, via de regra, tontura. Eu aproveito para fazer uma observação que na demência não é infrequente, é comum o paciente ter sintomas e esses sintomas estarem relacionados à fase que ele está vivendo, né? Ele tem uma demência, ele está vivendo fases, ele está vivendo memórias antigas, né? Então, muitas vezes ele tem uma doença, antes dele demenciar, ele tinha uma doença, tinha uma cefaleia, uma dor de cabeça crônica, ele tinha uma tontura que não passava, nunca foi tratada, observada, e quando ele demencia, ele numa fase mais avançada, ele começa a ter aqueles sintomas de outrora, quando ele era lúcido, essa pessoa era lúcida. Então, sobe, desce, a gente tenta tratar de todas as formas, e na verdade aquele sintoma é um sintoma memorizado. Eu sempre digo que isso, olha, essa dor que ele está dizendo que está sentindo,
desde que a gente tenha feito toda a investigação e afastado causas assim, atuais de inflamação, de dor atual, é um sintoma memorizado. Eu costumo pedir sempre às famílias, olha, você observe, se esse sintoma, sem você medicar, ele desaparece, e daqui a pouco ele repete que está de novo, isso é memorizado. Não tem como a gente tratar de maneira, e só no tratamento da tontura, ficar investigando a tontura, se na verdade a tontura é uma tontura memorizada. Então, ter esse detalhe, não estou dizendo que é o problema aqui não, mas ter essa percepção, doutor, ele tem uma dor que toda hora ele está reclamando da dor de cabeça, mas quando passa um pedacinho ele melhora da dor de cabeça, quando dá 30 segundos, 1 minuto ele volta a dizer que está com dor de cabeça. Já dei todos os analgésicos, já procurei todos os especialistas e ninguém encontra dor de cabeça. Uma das linhas de investigação é esse tipo de dor, esse tipo de sintoma que está memorizado na cabeça dele. Eu tenho muitos pacientes que a própria tontura está memorizada lá e a gente sabe que essa tontura é uma tontura antiga que ele na verdade tem só a percepção. Quando você distrai ele um pouco, ele já esqueceu a tontura e daqui a pouco ele fala que está com tontura de novo. E isso requer uma habilidade do cuidador para interpretar, porque não é que ele vai, tudo é da demência, não, também não é bem assim não. Tem que observar, esse é um detalhe, se melhora daqui a pouco sem você dar nenhum remédio, provavelmente é melhorar. Agora, se é uma dor que não melhora e você dá um remédio para dor e ele para de sentir dor, aí sim, essa é uma dor que a gente deve buscar. Tontura no idoso, a gente tem sempre de forma multifatorial, é sempre relacionada a 1, 2, 3 fatores as causas de tonturas. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Danta, aqui é Douro do sítio Riachão, município de Caicó. Eu fiz uma pélvica e uma transvaginal e o médico disse que eu estava com o colo do útero baixo. Eu queria saber o que é que significa isso, o colo do útero baixo. Gostaria que o doutor Belísio me respondesse. Irto, está um pouco do tema, mas Irto Belísio. Bom, seria uma pergunta mesmo para o pessoal da ginecologia, né? Mas geralmente o pessoal quando fala, não o colo do útero, mas a bexiga um pouco baixa. Essa questão do colo do útero geralmente é prolapso uterino. Tem uma evaginação do colo do útero. Eu acredito que seja isso, né? Não é minha área tanto essa questão de ginecologia, mas deve ser tá querendo se exteriorizar. Prolapso do colo do útero, talvez seja essa questão de colo do útero baixo. Muitos idosos têm a questão da bexiga baixa, né, que na verdade é um tipo de incontinência urinária causada por afrouxamento dos ligamentos ali que sustenta a bexiga, em virtude de muitos partos, geralmente. Mulher que teve muitos partos, não, tem uma bexiga baixa, na verdade ela tem uma incontinência urinária de um tipo específico, essa incontinência, e isso geralmente em virtude de múltiplos partos. Então é mais comum a gente ouvir bexiga baixa do que mesmo colo do útero baixo. Eu acredito que seja prolapso do colo do útero. Tem mais pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia, eu queria saber de Dr. Belísio, porque o meu sono é só a boca da noite, logo cedo. Qundo dá 9h30, 10 horas em diante, passa o sono, eu fico pelejando para dormir. Eu queria saber o que era. E aí, Irto Belísio? Olha, é aquilo que eu falei. Isso aí é um transtorno de avanço de fase do sono. É aquela pessoa que tem aquele sono cedo e acorda cedo. O que é que a gente faz nesse perfil de paciente? A gente não consegue. Um dos erros é tentar arrastar esse sono de uma hora para outra. Toda a vida de 5, 6 horas eu tenho que dormir. Não adianta você agora vai dormir de 10 horas da noite, não. O seu problema é esse aqui, porque você dorme, você não. Você vai tentando. Isso aqui, mudança de hábito é sempre muito complicado. Você mudar um hábito que você tem há muitos anos. Então você vai começar a trabalhar essa questão de aos pouquinhos aumentando. Se você dorme de 6, aí começa uma vez semanalmente aumentando 10 minutos. Você vai aumentando 10, 6 e 10, aí depois vai aumentando mais 10. Pode ter gente que consegue aumentar meia hora. Vai tentando aumentar isso até você chegar a 9 horas. Aos pouquinhos. Procura nesse período
fazer alguma coisa que tire sono, né, nesse período. Evita deitar na cama, evita conforto para dormir, para que você possa aos pouquinhos arrastando o sono. Isso é muito comum em idoso. A família, doutor, tá acordando no meio da madrugada, não tá do próprio idoso, não, eu tô acordando no meio da noite, eu durmo, mas quando dá 1 ou 2 horas da manhã eu acordo. Se você tem 6 horas de sono, tá pegando o sono de 6 horas da noite, de meia-noite você vai acordar. Tá todo mundo ainda na primeira fase do sono ainda, né? Então, arrastar do sono. Agora vá lento, vá devagar, meia horinha por semana, até você chegar numa hora que você se habitue melhor. Essas pessoas geralmente conseguem só com essa espécie de autoterapia, né? Uma orientação dessa é fundamental. E aí pesquisar outras coisas que possam estar fazendo com que ela durma muito cedo. Ok, tem muitas perguntas aqui sobre aquelas perguntas sem graças que chegam sobre futebol, mas não vai dar para fazer, o nosso tempo aqui chorou, mas tem uma pergunta aqui do Dr. Gabriel. Ele quer saber se você prefere jogar com Gabigol ou com Pedro. Com os dois. Com os dois, né? Prefiro jogar com os dois. Não sei como, mas prefiro jogar com os dois. Pedro não pode sair mais do time. O centroavante jogou muito demais domingo contra o Inter. Um cracaço de bola. Jogou muito, mas muita bola mesmo, que fazia tempo que eu não vi um centroavante jogar daquele jeito. O Abdias quer saber se você acha que o Dom está com um traje um pouco deselegante. Poderia ser mais estilo Vanderlei Luxemburgo. Ele tá ganhando e o time tá jogando. O que importa? O traje. A roupa é o de menos. Traje a gente. As perguntas dessa. Não, a gente tem que falar em traje, a gente tem que ressaltar o traje de Marcos Dantas no debate sábado, que foi de gala. Todo mundo no grupo elogiou o traje. Eu não vi esse elogio, não, mas tudo bem, né? Mas porque você tava ocupado na hora, todo mundo elogiou o traje. Edson foi quem primeiro observou. Por falar em Edson, uma pergunta aqui do Edson. Ele quer saber o que fazer para o Flamengo não voltar a ser o que era antes. Já é o que era. Caminho andado, né? Ele quer que o Flamengo volte assim o quê? Porque o Flamengo é atual campeão de tudo. Parabenizar aí, né? Ganhar do super fortíssimo Fortaleza. Doutor Beleza, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser e Nossa Senhora de Santana permitir. 7h52, quadro check-up no rádio, doutor